Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para fazer esse podcast e estou com outro convidado que eu tenho certeza que vai ser impactante. Vocês vão conhecer esse homem, saber o poder dele, essa força maravilhosa que ele tem, essa presença que vocês tenham certeza que não só isso, mas o conteúdo também vai ser assim de grande importância para cada um de vocês. Já aproveitando, eu digo para você, se inscreva aqui no meu canal, não esquece de dar aquele like e acione o sininho. E principalmente, passa para os colegas de trabalho, para a sua família, para os conhecidos. Porque quanto mais você fizer isso, o YouTube vai conseguir ter mais alcance, o meu vídeo vai ter mais alcance. Então assim, vamos lá. E para isso eu já vou chamar aqui meu convidado. E aí, Val, minha satisfação você estar aqui nesse podcast, no JP Podcast, e assim, é uma honra pra gente compartilhar e com esse tema tão interessante que é mentalidade de sucesso. Eu vou deixar que você possa se apresentar a todo mundo e seja bem-vindo. Satisfação muito grande estar aqui com você hoje, Jutânio. Para mim é um prazer estar fazendo parte aqui desse podcast. Espero que, de alguma forma, eu possa contribuir com você, amigo internauta que está acompanhando aí, não sei de que lugar, mas fica ligadinho aí que a gente vai estar falando bastante coisas aqui que vai fazer sentido para você. Eu sou Valmer Albuquerque, eu sou filho amado do Deus vivo, eu sou o pai da Sofia, eu sou o pai da Sara, o esposo da Bartíria, sou a imagem e semelhança de Deus. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, tá? Gestão de pessoas há quase 17 anos já trabalhando nessa linha de mentorar pessoas, ajudar pessoas a descobrirem a sua real identidade, o seu potencial. Tenho atualmente 2 empresas, uma na área de treinamentos e outra na área de energia solar. Também sou empresário, proprietário de uma empresa de energia solar que está presente aí no Brasil inteiro. E eu quero, de alguma forma, que você fique ligado que nós vamos falar sobre mentalidade de sucesso. Até para que eu pudesse ter hoje os resultados que eu tenho, isso tudo foi através de uma construção, porque eu acredito que mentalidade de sucesso a gente constrói, Jutânio. Exatamente. A gente constrói ela. Ninguém nasce com uma mentalidade de sucesso, ela é construída com o passar do tempo. Isso, perfeito. E com isso, quando a gente fala em mentalidade de sucesso, Valmer, o que você pode colaborar? Tem alguma coisa do seu passado, tem alguma coisa atual hoje que te impediu ou que te favoreceu a você a desenvolver essa mentalidade de sucesso? Ser esse empresário, como você está falando, ser essa pessoa que você é hoje? Com certeza, cara. A primeira, eu até separei aqui alguns tópicos para a gente poder trabalhar aqui. Tranquilo. E trazer um pouco de clareza. O primeiro passo para você desenvolver uma mentalidade de sucesso, porque assim, o sucesso, cada um tem uma definição de sucesso. Então eu vou trazer a minha definição de sucesso aqui. Isso. E se fizer sentido para você, a minha definição de sucesso, que você pegue. Mas para mim, vamos lá, a construção da mentalidade de sucesso se dá primeiro através de uma conexão com Deus. Perfeito. A conexão com Deus, ela é a base de toda a estrutura do ser humano. E quando eu falo de conexão com Deus, eu falo de identidade. Eu falo de entender quem realmente eu sou. Então não tem como eu construir algo se eu não entendo o que eu sou. Quem eu sou de fato, de verdade. E não entender quem é, essa questão da identidade, é o que limita muita gente de alcançar o sucesso. Porque hoje existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida muito aquém do que elas nasceram para viver, tudo porque elas não entenderam ainda quem elas são. Então quando eu falo de relacionamento com Deus, conexão com Deus, isso me possibilita entender quem eu sou. Eu entendo quem eu sou em Deus. Porque quando a gente fala de identidade, a nossa identidade ela é construída. Ela Exatamente. É construída através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós vimos. A nossa identidade ela é construída através das experiências que nós vamos tendo ao longo do tempo. E então tudo isso vai formando camadas na nossa identidade. Só que existe algo que já foi definido muito antes de eu nascer, muito antes de você nascer, muito antes de você, telespectador, nascer, que é o que Deus falou. O que Deus falou. E o que a palavra de Deus ensina? É que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Eu gosto muito de uma passagem que está no livro de Salmos, capítulo 8, a partir do versículo 5, se eu não me engano, que ele fala assim: quem é o homem para que dele se lembres? Aí o salmista diz, ele fala assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus.
Então vamos lá, olha a definição de identidade, olha a definição que a Bíblia traz do ser humano. Quem é o ser humano? Qual é a verdadeira identidade do ser humano? Olha o que a Bíblia diz. Você é um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Então, já vem um ponto importante. Pouco menor do que Deus. Vamos lá. Você para poder pensar sobre Deus. Você começa a parar e pensar sobre Deus. Eu não sei se você já parou para pensar o tamanho que pode ser, quando a gente fala de Deus, que tamanho que ele tem. Eu estava vendo um documentário esses dias que o homem conseguiu criar uma lente daquele telescópio, acho que é o Hubble, né? Ele conseguiu criar uma lente capaz de atravessar, de aproximar ao ponto de chegar perto de um final de um buraco negro. Atravessou milhões e milhões de estrelas. Então, quando a gente para pensar quem é Deus, a gente entende que ele é o criador dos céus, da terra, do mar, das estrelas, dos planetas. Ele é o criador de todo o universo. E só que a Bíblia está dizendo que eu sou um pouco menor do que ele. Imagine. Então eu não sou qualquer pessoa. Então eu não sou um derrotado, eu não sou um fracassado, eu não sou um erro. Quantas pessoas que nesse exato momento, elas estão com a ideia de que o nascimento delas é fruto de um erro. Muitos agora, eles estão travados. As principais travas que uma pessoa tem está na identidade. Tem muita gente agora que está travada porque ela tem essa ideia de que ela foi um erro. Só que a Bíblia diz em Jeremias que antes mesmo que o homem nascesse, eu já sabia quem você era. Com certeza. Então, assim, eu prefiro acreditar no que a palavra diz. Então, se eu entendo que antes mesmo de eu nascer, Deus já me conhecia e já existia um propósito preparado para mim, então eu já vou mudando a forma como eu me vejo. Porque quando a gente fala de identidade, a gente fala sobre como eu me vejo. Exatamente. Eu me vejo capaz, eu me vejo incapaz. Eu me vejo merecedor ou não merecedor. Então, quando eu entendo o que o salmista diz, que eu sou um pouco menor do que Deus, naturalmente eu entendo que eu sou maior do que a opinião do outro. Perfeito. Eu sou maior do que a opinião, maior do que a crítica, maior do que a ideia que você tem sobre mim. Com certeza. Eu já tive relatos nesses meus 17 anos treinando pessoas. Eu tenho mais de 10 mil horas de atendimentos ministerial. Então, assim, nessas minhas andanças, já morei em mais de 30 cidades, morei em 6 estados pelo país. Então, já cuidei de muita gente. E um dos grandes problemas que eu vi muita gente ter é justamente o medo da crítica. É a preocupação com a opinião do outro. E quando eu me preocupo com a opinião do outro, quando eu tenho medo da crítica, Trava. é porque eu não entendo quem eu sou. Eu tive uma pessoa que passou por um atendimento comigo, que ela deixou de fazer faculdade. Olha isso, ela deixou de fazer faculdade porque ela tinha medo de falar em público, de falar lá na frente. Porque ela só em pensar na ideia do que as pessoas iriam pensar a respeito dela, ela já travava. Então, ela chegou aos 40 anos de idade, não fez uma faculdade, cheia de frustrações, sem sonhos. Por quê? A trava dela estava onde? Na identidade. Ela não entendia quem ela era. Medo de se expor. Se eu não entendo quem eu sou, a opinião do outro importa para mim. Muito. Imagine. O que você fala sobre mim se torna verdade. Se torna uma verdade, porque eu não sei quem eu sou. Então, não tem como construir a mentalidade de sucesso sem primeiro uma ativação da sua identidade. Então, pouco menor do que Deus, é o que a Bíblia nos mostra. Então, eu sou maior do que o que você pensa. Com certeza. Eu sou maior do que as minhas circunstâncias. Eu sou maior do que os problemas que eu estou enfrentando. O destino, eu sou maior do que o destino. Eu sou maior do que qualquer coisa. Exato. Aí, outra coisa importante. Deste-lhe domínio. Deste-lhe domínio. Quando a gente fala de domínio, a gente fala de quê? De dominar, de governar. Então, eu nasci para governar. Eu nasci para dominar, não para ser dominado. E esse domínio começa o domínio das minhas emoções.
o domínio das minhas emoções. Quem que é o homem forte? Quem é o homem forte? Quem é o homem mais forte do mundo? É aquele que consegue dominar a si mesmo. E a conhecer a si próprio, né? Conhecer a si próprio e dominar a si mesmo. É. Então, o domínio começa a partir de quem eu sou. Então, se eu entendo que eu sou um pouco menor do que Deus, que eu sou imagem e semelhança dele, e que eu fui feito por um propósito, que ele me deu domínio, eu não sou refém das circunstâncias. Eu não sou refém do que a vida me fez acontecer. Eu tenho uma história de vida que eu vim do nada. Eu sou filho de pais separados. Meu pai teve um relacionamento com a minha mãe, e aí eles nunca moram junto com a minha mãe. Foi um namoro, e desse namoro veio, né, a acontecer, veio Sua concepção. a minha concepção. E aí minha mãe ficou muito chateada naquela circunstância, e aí minha mãe, ela resolveu tentar um aborto, né? Ela tentou um aborto quando eu estava no ventre dela. E nessa circunstância que ela tentou um aborto, ela tomou um medicamento e tudo. Aí ela foi para o hospital e quase que eu morri no ventre da minha mãe. E minha mãe fez uma oração ali dentro. Dentro do ventre ela fez uma oração e me apresentou a Deus. Falou, olha, Senhor, essa criança é tua. Essa criança é tua. Então, daquele momento em diante, eu nasci, né, eu consegui me recuperar. Eu nasci e minha mãe me consagrou a Deus e disse, essa criança é tua. Então, algo foi profetizado através da minha vida pela minha mãe. Ela ministrou algo sobre mim. Só que eu cresci com essa ideia sem o pai. Sem o pai. Então, assim, a minha identidade ela foi construída com o tempo. Quando eu construí a minha identidade, quando eu entendi realmente quem eu era, eu comecei a dominar as minhas emoções, comecei a dominar a opinião do outro e eu comecei a fazer aquilo que eu nasci para fazer. Por exemplo, estar aqui hoje com você, falar em público, para mim era uma das principais dificuldades que eu tinha. Eu era gago, eu não conseguia falar em público. Quando eu pensava na ideia de falar em público, de conversar com pessoas, eu gaguejava, eu travava, eu tinha muito medo de errar. Exato. Eu tinha muita preocupação com o que as pessoas achavam ou deixavam de achar a meu respeito. Então, olha a identidade aí. E quantas pessoas hoje não estão passando pelas mesmas situações? Então, se você quer construir a sua identidade, você tem que respeitar a opinião do outro e entender que aquilo que falam a seu respeito é só a opinião deles. Não pode definir quem é você, certo? Então, respeite a opinião das pessoas a seu respeito. Ressignifique o que o seu pai e a sua mãe disse sobre você, porque os nossos pais eles têm uma influência muito grande na formação da nossa identidade. Com certeza, sempre, né? Definir, você é isso, você é inteligente, você é burro e tantas outras coisas. Então, inútil, você não serve para nada. Serve para nada. E tantas outras coisas. Então, ressignifique o que o seu pai e a sua mãe disse a seu respeito, e respeite a opinião do outro e aceite somente aquilo que Deus falou que você é. Perfeito. Com isso você trouxe uma outra coisa, Valmer, bem interessante, porque quando a gente analisa a situação familiar, a tendência das pessoas ou dos filhos é querer julgar. Eu sou desse jeito porque eu não tive um pai. Eu sou de tal maneira porque minha mãe me criou assim. Então, assim, tá sempre atribuindo ao outro as situações da vida própria dele. E muitas vezes a gente percebe que esse indivíduo, ele não conhece a si mesmo e já cria uma concepção, principalmente sobre o pai, sobre a mãe e sobre o outro, né? Então, assim, é o que você também está trazendo. Mas o que é que você pode contribuir em relação a isso para as pessoas que estão nos assistindo? Principalmente quando a gente fala em questão de família, de pai e de mãe, e foi uma situação que você mesmo trouxe aqui, está ressignificando. Sim. Mas, assim, principalmente o que eu quero é essa situação que o próprio filho ele não se conhece, mas ele está julgando o pai por não fazer certas situações. Olha, uma coisa, durante muito tempo, né, eu nunca falei isso publicamente num vídeo assim, eu tive muita mágoa do meu pai. Uau! Eu tive muita mágoa do meu pai durante muitos anos. Eu cresci com essa mágoa do meu pai,
né? Essa disfunção, não ter tido tanta presença do meu pai, não ter tido modelo, porque assim, todo homem precisa ser criado com uma figura masculina como referência. Uma figura masculina. E eu não cresci com a figura masculina do meu pai como referência. Eu fui... minha mãe, ela acabou tendo outro casamento, teve mais três filhos de um outro casamento, não deu certo. E minha mãe acabou criando os 4 filhos sozinha. Então, nós fomos criados com uma linha dura, né? Uma linha dura. Então, isso me causou algumas disfunções. Muitos dos problemas muitos dos problemas que eu tive na minha vida, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que se eu tivesse tido o conselho do meu pai, se eu tivesse tido até mesmo uma repreensão, meu pai tivesse me repreendido, tivesse me chamado a atenção, tivesse realmente brigado por mim em determinadas situações, talvez eu teria tomado um outro rumo. Mas hoje eu entendo que tudo colaborou para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, o que acontece? Eu cresci com ressentimento contra o meu pai. Isso me fez muito mal. Isso me fez muito mal. Quando foi que as coisas começaram a mudar? Quando eu comecei a ressignificar tudo aquilo de sentimento ruim que eu tinha do meu pai. E por outro lado, por ter sido criado somente com a minha mãe, existe uma coisa chamada repetição de padrão. Eu repetia muito o padrão da minha mãe. Muito o padrão da minha mãe. Era quem você modelava. Era quem eu modelava. Só que a minha mãe, né, tema para um outro assunto. Essa questão, podcast. Outro podcast, essa questão de energia masculina e energia feminina. Tá? Eu tenho estudado muito a respeito disso. Tem homem que tem energia masculina baixa e feminina alta. Isso. Não tem nada a ver com virilidade. Não com masculinidade, nada a ver. É a questão de energia. E tem mulher que tem energia masculina entendeu? Feminina. E menos feminina. A minha mãe, ela era uma mulher de energia masculina. Você procurou uma mulher de energia masculina. E eu procurei uma mulher de energia masculina. Entende? Mas é um tema para um outro podcast que nós vamos voltar aqui. Eu quero falar sobre isso também, viu, gente? É muito interessante esse tema. Eu adoro. Eu adoro também porque, assim, eu tenho vários clientes, tá? Vários clientes que fazem processo de coach comigo justamente com esse problema. O marido ocupa, olha só, o papel da mulher na relação e a mulher ocupa o papel do marido. Eu tenho clientes dos dois jeitos que você imaginar. Então, aí eu cresci com essa disfunção. Minha mãe criou a gente com muita dureza, né? Minha mãe foi uma heroína. Para poder dar certo, Para poder dar certo. Se minha mãe não tivesse sido tão dura com a gente, da forma como ela foi, nós teríamos nos perdido. Com certeza. Entendeu? Porque eu fui criado na favela. Fui criado na favela. Morando numa situação assim, de extrema necessidade, no meio do crime. Vários dos meus amigos morreram. Vários morreram, foram mortos por conta de envolvimento com droga, crime. E eu e os meus irmãos, a gente se livrou disso. Muito pelo posicionamento da minha mãe. Só que a minha mãe, ela tinha uma disfunção muito grande. Muito grande. Ela não tinha inteligência, muitas fraturas emocionais que depois de um tempo eu vim entender também, na época eu não entendia. Então, assim, minha mãe, ela não era uma mulher que era cuidadosa com as palavras, entendeu? Ela proferia muitas palavras de maldição negativa, né, sobre mim, sobre os meus irmãos. E isso foi criando em nós muitas crenças, muitas verdades que a gente foi carregando, porque nós somos um conjunto de experiências. Exato. Então, o que acontece vai definindo né, a nossa identidade. Que é aquela coisa assim, rapidinho aqui, se o ser que você mais ama e que mais te ama falou isso, você acredita. Você acredita. Em algum momento você vai acreditar. A água mole em pedra dura, entanto bate até que fura. Total. Eu tinha uma crença, por exemplo, uma ideia de que eu era burro. Imagine. Por quê? Porque eu ouvi muito isso. Você é burro. Você não faz nada direito. Você é burro. Então, assim, fui um aluno na escola. Nunca fui um aluno que tirava as melhores notas. Nunca fui um aluno nota 10 na escola. Tudo por conta de tanta coisa que eu acabei absorvendo. Aí você perguntou, como é que faz para resolver isso? Primeiro, entender que o pai e a mãe fez o melhor que ele podia. Exato. Nas condições que tinha. Sem julgamento. Sem julgar. Fez o melhor que podia nas condições que tinha. Minha mãe fez o melhor que ela podia. Nas condições que ela tinha. Uma mulher
para criar 4 filhos homens sozinha. Não é fácil, cara. Em um local... Em um local de grande periculosidade. Exato. Passei necessidade na infância, passamos fome, enfrentamos uma situação de extrema necessidade. E minha mãe foi ali, ó, firme. Então, ela cometeu alguns excessos? Sim. Mas tentando acertar. Mas sempre com a intenção de fazer o bem. Sempre com a intenção de fazer o bem. Minha mãe jamais aceitou que nem eu nem meus irmãos nos envolvêssemos com nada que fosse errado. Se passasse pela ideia de se envolver, de fumar, de usar droga, de roubo, a minha mãe, meu irmão, ela vinha como general pra cima da gente. Entendeu? Então, entendendo hoje que minha mãe ela fez o melhor, com certeza. Eu preciso olhar pra ela com um olhar de misericórdia. E de amor, né? E de amor. Entendendo que ela Muito fez o amor. melhor que ela tinha. Você que tá agora com sérios problemas hoje na sua vida, e você talvez não tenha um bom relacionamento com a sua mãe, com seu pai, ou com um ente querido, você precisa entender isso. O seu pai e a sua mãe, dentro do que eles podiam, eles fizeram o melhor. Então você precisa entender, tem que estar claro isso para você. E a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho que decidir liberar o perdão. Cara, a falta de perdão, ela é uma das principais causas de disfunções que o ser humano vive. Que se transforma em orgulho, né? A falta de perdão vai levar você ao orgulho. A falta de perdão vai levar você a viver uma vida pesada. Porque assim, quando a gente fala de perdão, é como se você estivesse parando no tempo. É como se você parasse naquele momento. O cérebro humano, ele é atemporal, ele não tem noção de tempo. Quando Exatamente. Que foi que aconteceu? Você pode ir tanto pro passado, você pode ir pro futuro ou viver o presente. Ou viver o presente. Então, se eu tô Isso é preso, verdade. se eu tô preso a um evento emocional, por exemplo, a uma situação que alguém disse a meu respeito, e eu tô preso naquela situação, eu vivencio aquele momento inúmeras vezes na minha mente, repetidas vezes. E por eu vivenciar aquilo ali, eu trago pro presente agora Uma os situação mesmos sentimentos do passado. do né? passado. É. Então tudo que eu sentia, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, eu consigo sentir hoje. Por quê? Porque eu tô preso a um evento emocional. Eu tô preso a isso. Então quando eu falo de perdoar, o perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdoar não é eu sinto que eu tenho que perdoar, não. Perdoar é uma decisão. É uma decisão. Trazer consciência. É trazer consciência. Eu gosto muito da definição de perdão, que o que é perdoar? É perder no ar. É deixar ir. Exato. É deixar ir. E é exatamente isso que vai trazer essa Leveza. leveza, essa liberdade para a pessoa poder passar para um próximo nível. O perdão. Exato. E o perdão, Valmer, muitas vezes não é só dizer assim, eu vou perdoar minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu colega de trabalho, minha esposa, meu marido. O perdão também é tanto para o outro quanto para você mesmo. Total. Porque a gente tem que também se perdoar. Porque quando a gente não se perdoa de tais situações, a gente traz para conosco a culpa. E aí a culpa... Cara, a culpa é... É uma bola de neve. A culpa, ela é uma das causas pela qual muita gente não avança, não prospera. A culpa impede você de prosperar. Até um câncer, se for Sim, necessário. porque assim, existe quando a gente fala... Eu preparei aqui para falar sobre autorresponsabilidade. Algumas pessoas falam assim, você é o culpado de estar nessa situação. Não, eu não gosto de usar esse termo, você é o culpado. Porque quando eu falo que você é o culpado, eu tô jogando um peso em cima de você. A culpa te faz ficar pesado. A culpa é como se fosse o fim. A culpa é o fim. Quando eu falo de você é o responsável, então eu crio uma saída. Eu consigo criar uma saída. Eu sou responsável por estar nessa situação? Eu posso mudar também. Peraí, eu posso sair então dessa situação. Se eu entrei, eu saio. Se eu entrei, eu saio. É. Então, a culpa é o fim. A culpa é o fim. E tem muita gente hoje que está sendo consumida pela culpa por conta de um erro que cometeu no passado. Ela errou. Isso. Tem pessoas que erraram com ela. É praticamente impossível você passar por esse mundo e ninguém nunca errar com você. É praticamente impossível. Pode acontecer? Pode. Mas na minha visão é praticamente impossível. Então, assim, tem pessoas que erraram com você e tem pessoas que você errou com elas. E tem gente que ela tá presa nos erros que cometeu. Então, é perdão para si,
e perdão para o outro. Isso. Eu preciso me perdoar. Eu tive recentemente uma pessoa que me procurou que exatamente nessa situação que você está trazendo sobre culpa, por conta de uma situação que havia acontecido no passado. Ele não conseguia avançar, não conseguia ir para frente. Só para você ter uma ideia, essa pessoa não conseguia nem mesmo se olhar no espelho. Eu imagino. Ela não conseguia olhar nos olhos dela mesma no espelho. Agora imagina, eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo olhar para mim, olhar nos meus olhos. Então eu já tenho um problema comigo. Agora você imagina como é que ela era com as pessoas que estavam ao redor. Exatamente. Culpa. Carregando culpa. Entende? Então, assim, é perdão pro outro e para si próprio. E para si próprio. Uma coisa interessante que eu quero falar para você sobre perdão, você tem que perdoar as pessoas que lhe fizeram mal, não é porque elas merecem ser perdoadas. Você tem que perdoar porque você não merece ficar carregando esse peso. Você não merece ficar carregando esse sentimento, essa coisa ruim o resto da sua vida. Porque quando você não libera o perdão, é como se você estivesse vivenciando aquilo o tempo inteiro e é como se você estivesse carregando aquela pessoa com você o tempo inteiro. Então, o perdão, quando a gente fala de perdão, é porque você merece viver uma vida diferente. Com Entende? certeza. Então, e é esse o nosso assunto, pessoal. Mentalidade de sucesso. Porque você pode ter várias situações que está te impedindo de você ter um sucesso na sua vida, de você sair de um local onde você está, que você está achando que você não tem saída. E muitas vezes a saída está no seu próprio entendimento, de você começar a se conhecer e chegar a dizer assim, não, eu tenho condição de fazer essa transformação também. Eu chamo isso de despertar da consciência. Perfeito. E é isso mesmo. O despertar da consciência. É. Porque se não houver esse despertamento da consciência, não tem como ter mudança. Não tem como ter perdão. Não tem como ter perdão. É. Entendeu? Vai reverberar o quê? Orgulhos e culpas. Exatamente. O despertar da consciência. Na minha visão, o que seria o despertar da consciência? É você ter consciência do seu estado atual. Perfeito. Consciência do estado atual. Consciência de como está o casamento, de como é que está a família, como é que tá as finanças. Porque assim, cara, não tem como você mudar algo que você não tem consciência que precisa ser mudado. Exatamente. Como é que eu vou mudar o relacionamento com a minha esposa se eu não tenho consciência que eu estou tendo um relacionamento ruim com ela? Como que eu sei? Como é que eu sei como é que uma consciência é despertada? Como é que acontece esse despertar da consciência? Para que você desperte a sua consciência, você precisa começar a olhar os resultados que você vem tendo. Os resultados que você vem tendo vai fazer com que você desperte a sua consciência. Por exemplo, o dinheiro que você tem na carteira hoje. O quanto você tem na sua conta no banco. Diz muito sobre como está a sua vida financeira. Com certeza. Diz muito? É. Então, se eu olho, escuta isso, se eu olho para o quanto eu tenho no banco, o dinheiro que eu tenho na carteira, meu nome limpo ou sujo, eu já começo a trazer consciência de como está a minha vida financeira. Você sabia que um dos gatilhos de pessoas que têm problemas financeiros é justamente dificuldade de olhar o saldo da conta? Com certeza. E tem pessoas que elas preferem não olhar o saldo da conta e não olhar também o quanto gasta no cartão de crédito. Não quer trazer consciência, não quer trazer luz para aquele momento que a gente, como profissional, que quer ajudar essa pessoa, tem que dizer assim, vamos botar isso no papel. É uma das metas. Você precisa ter um planejamento de quanto você ganha, de quanto você gasta e quanto você tem de dívidas. Porque se a pessoa não fizer isso, a pessoa não quer resolver a situação. Não tem como. Então, muitas pessoas que têm problemas financeiros, elas não olham quanto que tem na conta, elas não conseguem, não têm o costume de ver. Como você falou, não acompanham os gastos do cartão de crédito. Ou seja, ela não quer olhar para o que está acontecendo. Porque se ela olhar,
ela vai ter que tomar Toma uma uma atitude. Entende? Se Eu ela... já tive uma cliente assim, uma Já coach teve? minha. Então, Aham. se ela olhar, ela vai ter que tomar uma atitude. E ela não quer tomar uma atitude, ela E quer... eu ter que dizer assim, vamos botar isso no papel. O cérebro da gente precisa botar isso no papel. A gente precisa Exatamente. entender, tem que mensurar, tem que medir. Não existe meta sem um planejamento, né? Então, precisa disso. Se você quer ter uma mentalidade de sucesso, tem que rever tudo isso. Tem que ver a questão do orgulho, a questão da culpa, a sua identidade, conseguir olhar para você no espelho e se perdoar e se amar, e também o outro. E quando a gente pensa nisso, Valmer, nessa mentalidade de sucesso, o que mais você colocaria como um dos passos a fazer mudança na vida de quem está nos escutando agora? Ó, vamos lá. Despertar da identidade, Isso, entender realmente quem eu sou, isso, fundamental. liberar o perdão para as pessoas que estão próximas, pai, mãe, aceitar o que Deus falou que eu sou, Isso, ponto, é o primeiro passo. O despertar dessa consciência, despertou a consciência, olhou para o que está acontecendo, viu como é que está de fato, de verdade, a situação que você está vivendo, aí, autorresponsabilidade. Parar de ficar terceirizando a responsabilidade do que está acontecendo na sua vida hoje. Porque, Jutânio, é muito mais fácil, cara, eu olhar para você e falar assim, eu tô nessa situação por sua culpa. é fácil, é ótimo. Eu estou desse jeito porque você fez isso comigo. Pobrezinho. Eu estou com meu cartão de crédito estourado porque eu emprestei para você e você não me pagou. Olha isso. Entende? Fácil, muito Você não me deixou trabalhar. Eu já vi mulheres falarem, você não me deixou trabalhar, você só queria que eu ficasse em casa. Aí, fazer isso é muito fácil, cara. Claro. É muito fácil. E assim, geralmente, grande parte, eu já fui assim. Eu já fui esse cara que terceirizava a responsabilidade pelo que acontecia na minha vida. Tem gente que terceiriza até a felicidade, tantas outras coisas. Cara, eu tava falando disso hoje com a minha esposa, naquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, eles trazem um conceito muito legal sobre felicidade. E ele fala que a felicidade ela acontece agora, acontece no hoje. Perfeito. Quantas pessoas que não estão terceirizando a felicidade estão dizendo assim, olha, elas dizem, né? O dia que eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Imagine. E a felicidade, olha, a felicidade ela não tá ligada ao tanto de dinheiro que você tem, ela não tá ligada ao carro que você anda, ela não tá ligada ao homem ou à mulher que tá ao seu lado, ao que você possui fora. A felicidade, ela vem de dentro, ela vem de essência, ela tá dentro de você. E eu acredito que a verdadeira felicidade, porque algumas pessoas elas confundem felicidade com alegria. Então, felicidade é essência, alegria é sentimento. Alegria é sentimento, felicidade é essência. E quando eu falo de essência, vem de dentro do ser humano. Vem de uma conexão com o Criador. Eu preciso me conectar com o meu Criador para que realmente eu seja feliz. Então, partindo desse princípio, né, de não terceirizar a felicidade, vem a autorresponsabilidade. Você entender que você, e só você, se colocou nessa situação. Eu cheguei num período da minha vida que eu estava com uma dívida de quase 70 mil reais. Eu estava devendo quase 70 mil reais. Banco, empréstimo. Eu cheguei a ficar devendo 22 parcelas do meu carro. Olha a situação que eu estava. 22 parcelas do meu carro, devendo IPVA de 4 anos do meu carro, com a dívida de mais de 70 mil, nome sujo, cartão de crédito tudo estourado. Olha a situação que eu estava. E nessa situação que eu estava, eu tinha como costume dizer que eu estava naquela situação por causa do fulano, do ciclano. Tudo que acontecia na minha vida eu terceirizava. Eu dizia que era por causa desse ou daquela pessoa. E o que isso trouxe para mim de prejuízo? Cada dia que passava, as dívidas aumentavam, tá? Eu cheguei ao ponto, o ápice do meu sofrimento financeiro foi quando eu entrei numa loja
para poder fazer um plano de telefonia, que naquela época custava R$30 o plano. E aí, a mulher pediu a minha identidade, eu dei. Aí ela já foi falando dos benefícios do plano e tal, olha isso, não sei o quê. E eu todo feliz, porque eu queria ter um plano de telefonia para poder pagar. E era R$29,90. Imagino. E aí, eu tinha o dinheiro para pagar à vista, mas não podia, tinha que ser no cartão de crédito. Você tinha que estar com o nome limpo. E aí, de repente, ela pegou o meu documento, eu lá feliz, conversando com a minha esposa, de repente, ela volta, né? Com outra fisionomia. Com outra fisionomia. O senhor teria aí outra pessoa que poderia estar fazendo esse plano pro senhor? Cara, sabe a consciência? O despertar da consciência? A minha consciência despertou naquele momento. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não tenho nome para financiar um plano de telefonia que custa R$30. Aquele dia ali foi uma pancada que eu tomei, um soco no estômago que eu tomei. Naquele dia eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. A minha virada de chave, as coisas começaram a mudar quando eu tomei essa consciência que eu tinha me colocado naquela situação. E somente eu poderia sair dela. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, é você entender. Não é culpa. Lembra que eu falei? Não é culpa. Certo. É entender. Eu entrei e eu posso sair. Com certeza. Entende? Uhum. Se eu entrei, eu posso sair. E se eu sou autorresponsável, eu abandono o vitimismo. Porque vítimas não vencem. E nenhum de nós somos. Nenhum de nós somos vítimas. Exatamente. Já pensou se eu fosse ficar apoiado no histórico de vida que eu tive? Imagine. Filhos de pais separados, uma miséria muito grande na minha vida, que eu vivi a vida inteira na infância, passando fome, passando necessidade. Só pra você ter uma ideia, minha mãe comprava roupa pra mim e pros meus irmãos pra durar 5 anos. Ela comprava números maiores. E a gente tinha que... E ela falava assim, porque vocês vão crescer e tal. Então eram situações assim, de grande humilhação pra gente naquela época. Então já pensou se eu fosse ficar apoiado? Eu sou de Brasília, né? Eu sou natural de Brasília, mas eu cresci basicamente no entorno de Brasília, na periferia. Então, eu vim de um lugar muito perigoso, crime, drogas, assalto. Eu tive familiares que foram mortos por causa do crime, primos meus que foram mortos por causa do crime. E agora imagina, se eu fosse me comportar como vítima, se eu fosse olhar e falar, eu sou uma vítima da sociedade. E aí eu gosto muito do conceito que diz que não importa o que acontece, mas é o que você faz com aquilo que acontece. Então eu tinha tudo para ser um cara que ia se colocar como vítima e achar que alguém me deve alguma coisa. Não, eu usei tudo aquilo que eu vivi para me tornar um cara resiliente, um cara forte. Eu me tornei um cara forte, me tornei um cara de sucesso quando eu assumi a autorresponsabilidade, entender que ninguém me devia nada e entender que eu não sou uma vítima. Porque vítima não vence. Com certeza. Porque senão a pessoa só fica culpando o outro e não assume o que precisa fazer. Com isso, Valmer, eu vou contar aqui uma história rapidinho e a gente tira uma conclusão em relação a isso. Diz que 2 cidadãos, eles formaram 2 equipes e resolveram dizer assim, a gente vai até o Ártico. E com isso, se dividiram as 2 equipes e tinha vou botar assim, um sueco e um inglês. Eles saíram do mesmo ponto para poder chegar no ponto que seria no Polo Sul. E com isso, eles tinham que fazer esse percurso todo a pé. Eles iam cada dia, tinha uma equipe que eles faziam o seguinte, quando o tempo estava legal, eles caminhavam o dia inteiro, o momento que eles podiam caminhar. O tempo ficava ruim, colocava as cabanas, e aí eles ficavam até o tempo ruim passar. A outra equipe, o que é que ela fazia? Eles faziam o seguinte, eles andavam simplesmente 10 milhas todos os dias.
podia estar com neve ou podia estar com sol. Eles andavam todo dia X, né? E aí, para encurtar a história, quando chegou no final disso tudo, que essa equipe que andava o dia inteiro quando o tempo estava bom e parava quando estava o tempo ruim, quando ele chegou lá, a bandeira do país daquela pessoa já estava hasteada. E aí ele olhou, ficou bestificado de saber, poxa, como foi que aconteceu? E aí o que é que acontece? Ele voltou para o seu país, esse que chegou primeiro, né? E eles faziam o quê? Fazia X milha todo dia. E o outro só andava no momento que podia. No momento que era propício para ele. E para piorar a situação, eles não conseguiram nem voltar para casa. Porque devido ao cansaço, os ferimentos, acabou todo mundo ficando por lá mesmo, morrendo. Não conseguiram nem voltar. Com essa analogia que eu estou fazendo aqui, o que é que você pode contribuir nessa mentalidade de sucesso, se você entendeu em relação a essas duas equipes? Cara, que história, hein? Que história. Você vê, tudo uma questão de mentalidade. Mentalidade. Tudo estava ligado à mente de cada um. Exato. A configuração mental, tanto de um como de outro. O que eu entendo? Alguns, eles avançavam. A segunda equipe que chegou com todo mundo. Chegou. Todos juntos. Chegaram todos juntos. A primeira só um. Não, a primeira chegou todo mundo junto também, mas eles chegaram primeiro. Pronto, legal. Olha que legal. Zona de conforto. Exato. Zona de conforto. A gente só faz o que é bom pra gente. Eu só faço aquilo que eu gosto de fazer. Isso. Eu gosto muito de falar dentro dos meus treinamentos, até mesmo, eu falo com a minha esposa, falo com as minhas filhas, que a gente não faz só o que gosta. A gente faz o que tem que ser feito. Exatamente. Quem faz só o que gosta é criança. Mimada. Criança mimada, faz só o que gosta. Aí eu falo assim, adulto faz o que tem que ser feito. Eu sempre digo o seguinte, eu digo assim, que adultos, quando a gente está falando também de energia, você até falou em relação ao casal, etc., entre homem e mulher, porque quando você vê um ser humano e ele fecha a cara com tudo, ele fica marrento, ele tá sempre querendo que o negócio dê errado e não colabora para que as coisas podem acontecer, é uma criança ali que tá precisando ser cuidada. É uma criança. É uma criança, porque pessoas adultas são responsáveis, pessoas adultas resolvem problemas e tomam conta da sua própria vida. Exatamente, cara. E assim, adulto faz o que tem que ser feito. Exato. E assim, eu acredito muito, Jutânio, que só tem sucesso quem faz o que tem que ser feito. Eu gravei um vídeo ontem no meu Instagram e eu falei exatamente sobre isso. Sobre se você quer muito alguma coisa, você tem que dar o seu máximo. Você tem que dar o seu melhor. A cada dia. A cada dia. Você não pode se mover só quando tudo está favorável. É a questão da história das duas equipes. Sim. Que teve uma se movia só quando estava tudo favorável. E o outro se movia X todos independente os dias. Da situação e da circunstância. Exato. Assim também é no mundo dos negócios. Eu atuo muito forte hoje no ramo de energia solar. E, cara, é todo dia vendendo, cara. É todo dia. Todo dia se reinventando. O que eu sabia ontem já não serve para hoje. Com certeza. Eu tenho que buscar uma coisa nova hoje para poder fechar uma venda. A caminho aqui do podcast, eu fechei um contrato. Fechei um contrato com um cliente de energia solar. Mas a forma como eu fechei esse contrato, ela foi totalmente diferente de todas as outras que eu já tinha fechado. Se eu não tivesse tido, né, a resiliência para aprender, a paciência, entender que o que eu sabia ontem serviu para ontem, que eu preciso, e se eu quero chegar amanhã eu tenho que aprender alguma coisa nova hoje, aquilo ali fez toda a diferença no fechamento desse contrato. E assim também é na construção da mentalidade. Se eu faço só o que eu quero fazer, eu vou ter só o que dá para ter. Com certeza. Agora, se eu faço o que tem que ser feito, sabe, eu acredito que o sucesso vem para quem dá o máximo, para quem se esforça, para quem não fica terceirizando o que tem que ser feito. Porque se eu ficar esperando que você faça por mim o que eu tenho que fazer, cara, não vai dar certo.
Com isso, pessoal, eu digo para você, mulher, homem, adolescente, empresário, gestores, liderança, eu pergunto para vocês o quanto que vocês podem estar fazendo de mudança na vida de vocês, mas assim, é constância, é a gente estar ali todo dia querendo fazer um muro, colocando uma pedra. Eu não posso para fazer todo num dia, né? Porque se a gente deixa para fazer todo num dia, a gente não consegue, pode sair mal feito. Então, assim, é uma construção. A nossa vida, se for olhar a idade de cada um de vocês que estão assistindo aqui agora e a nossa, a gente tem X anos de vida. E X anos aprendendo, X anos construindo. E com isso vai vir essa mentalidade de sucesso. Porque o sucesso, eu acredito, Valmer, é você estar bem consigo mesmo, com sua identidade, sabendo que o chute que alguém pode estar te dando na sua canela não vai te ofender, não vai doer, porque você está entendendo porque ele está chutando. De repente é uma criança mimada, é um adulto no corpo de criança, é uma criança no corpo de adulto, né? E a gente saber compreender em relação a isso, né? Pode ficar à vontade. Eu gosto daquele termo, cure o menino. Que o homem aparece. O homem vai aparecer. Então tem adultos hoje que precisam ser curados. Curados. E cara, quando a gente fala não assumem que precisa dessa transformação. Acha que é bobagem. Aí quando alguém fala assim, mas curado? Como assim curado? É uma doença? Não. Quando a gente fala de cura, a gente fala de gestão emocional. Exato, perfeito. Gestão emocional. Porque as maiores dores que nós carregamos estão nas emoções, tá? E a falta de gestão emocional, ela é a causa pela qual muitas pessoas, elas não estão conseguindo ter bons resultados. Existem pessoas que estão presas a eventos emocionais. Elas estão presas a situações que aconteceram no seu passado. E com isso, pessoal, eu digo para vocês, até como profissional da área de saúde, quando você for analisar uma pessoa, ou a maioria delas, não vou radicalizar aqui, uma pessoa que tem uma depressão, ela pode ter certeza que ela viveu algo no passado dela muito forte, impactante, que ela não consegue resolver, não consegue perdoar, e ela só tá ali, só reverberando aquela situação. Então, é um problema que a pessoa tem no passado. E Total. uma tendência a sentir dores, a ter fibromialgia, entre outras coisas. E aquele ansioso, ele quer viver demais no futuro, porque ele não quer viver a própria realidade. De repente, aquela pessoa que não quer olhar a conta do cartão de crédito, não quer olhar o saldo que tem na conta do banco, ela quer só viajar no pensamento dela e na vida dela para o futuro. Ela só está lá na frente, e viver essa própria vida. Como é que faz? Né? Então, assim, acaba desenvolvendo situações emocionais que precisa realmente ser cuidado, ser tratado. Porque senão, quando a gente vê, está com um diagnóstico instalado. E a gente sabe o quanto de pessoas que, como você disse, você já atendeu, pessoas que eu atendo, e que quando a gente começa a conversar, cai em lágrimas. Por que isso? Porque tem dor, tem dores ali, dores emocionais. E às vezes as pessoas estão buscando a cura de uma doença física. Hoje já existe vários profissionais, você é da área da saúde, vai saber falar melhor do que eu, mas hoje já existe vários profissionais médicos que eles, antes mesmo de passarem um remédio, eles batem um papo com a pessoa. Eles batem um papo e entendem um pouco do contexto da vida que a pessoa está vivendo. Porque eles entendem que as emoções se alojam na carne. Então, muito do que está sendo ali manifesto em forma de doença vem por conta de não fazer gestão das emoções. Por não estar entendendo a bagunça de sentimentos que tem dentro dela. Então, quando a gente fala de gestão emocional, para que você entenda o que é inteligência emocional, gestão emocional, é eu estar bem comigo mesmo, bem resolvido com as minhas emoções e quando eu consigo me entender com o outro. Se eu consigo estar bem resolvido com as minhas emoções, se eu consigo estar em equilíbrio, percebendo quais são os sentimentos, conseguindo me analisar, conseguindo dominar, não, aí volta aquela questão da identidade, lembra? Deixa de domínio. Eu domino os meus sentimentos. Eu não sou dominado. Eu não sou dominado pela raiva, pelo ódio. Eu não sou dominado pela euforia. Eu não sou dominado pela tristeza. Tô triste. Eu vou no shopping comprar alguma coisa. De repente é uma cascata, né?
Entende? Vem um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Por último, a tristeza. E se eu faço gestão das minhas emoções, eu estou no controle, eu não me deixo, eu me percebo, entendo o que está acontecendo e decido agir da melhor forma. Eu não sou dominado pelo que eu sinto. Perfeito. Eu não sou dominado, eu faço gestão do meu emocional. Eu tenho lidado hoje com muitos empresários e eu tenho mapeado as dores. Eu também dou treinamentos para equipes de empresas e eu tenho mapeado as dores dos empresários. E uma das grandes dores que os empresários têm tido hoje é justamente nessa questão de gestão comportamental. Pessoas que têm um bom currículo, que são excelentes naquilo que fazem, tá? São pessoas espetaculares na função que exercem, só que quando trata de o tratamento com o outro, quando se trata de o trato com o outro, são péssimas. Ótimo. Com isso que Val me trouxe, eu nunca tinha colocado aqui num podcast, mas eu vou aproveitar porque, assim, tá bem legal. Principalmente quando a gente fala sobre gestores, fala sobre empresários, as pessoas têm uma tendência, Valmer, a fazer uma contratação ainda por currículo, por entrevista. E a gente vê que isso já caiu por terra. Porque, assim, aquele funcionário que a gente contrata para exercer tal função depende muito do traço de comportamento e o traço de caráter dele. Então, assim, que muitas vezes no currículo, na entrevista, a gente não consegue ver. Não consegue perceber, porque a pessoa vai dizer que ela é a melhor do mundo. Eu adoro, eu amo fazer isso. Então, assim, ela vai passar pela entrevista porque ela está dizendo que ela é a pessoa melhor do mundo. E aí a gente sabe o que eu falo de mim, o que você fala de você, o que os outros acham de você, o que os outros acham de mim, não é real, não é verdade. Quem sabe quem somos nós mesmos é nós mesmos, principalmente na nossa parte interna, na nossa parte mais íntima. E aproveitando mais ainda, para essas pessoas que precisam de profissionais para exercer dentro das suas empresas e ter sucesso e essa mentalidade de sucesso, eu acho que tem que partir também, Valmer, para o pessoal da gestão, é saber com qual pessoa eles estão lidando. E a gente tem hora que não sabe. A gente acha que só depende da ética e do caráter da pessoa, e não é somente isso. Porque, eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, só mais um pouquinho. O ser humano, na sua formação, existem uns traços de caráter que vai definir quem é a pessoa. Então, assim, não adianta. Tem pessoas aquela que você conversa, que você orienta, mas ela sempre vai ser de tal maneira, porque é o que é determinado para a vida dela. É chamado, sabe de quê? De mielinização. A pessoa começa dentro da barriga da mãe, depois no momento que está amamentando, no momento do berço, depois disso vai começar no momento do desfraude, depois disso vai ser no momento da criação com o pai e com a mãe. Vai decidir em relação a isso. E quando eu falo, para quem não entender, de mielinização, é igual pense na fiação de energia da sua casa, que a fiação da energia da casa da gente, a gente sabe, se tiver de escapada, vai tomar choque. Sim. Tem que ter uma cobertura com aquele plásticozinho vermelho, ou azul, ou preto. Então, a melianina é como se fosse o plástico cobrindo os fios para ter aquela proteção, que é uma camadazinha de gordura. E isso, dependendo da fase, e começa como isso aí tudo, vai começar a partir do momento em que ele tem contato com a família. Como é que é isso, Jutânio? Na barriga da mãe, a mãe vai ter o que Valmer estava terminando de dizer aqui agora. Pode ela sentir raiva, sentir medo, é emoção. E emoção é liberação de hormônio na corrente sanguínea. Essa criança ela vai sentir porque o útero ele vai estar mais irrigado ou menos irrigado com sangue, vai estar quente ou vai estar frio. Ele vai dizer assim, poxa, ele vai começar a perceber toda vez que eu mexo na barriga da mamãe, o útero fica frio, fica gelado, fica ruim, desconfortável. E ele começa a parar de se mexer. Aí você diz assim, são aquelas pessoas que tem hora que gosta mais de ficar sozinha, são aquelas pessoas que têm a perna fina, o braço fino, são aquela pessoa que na maioria das vezes, desde pequeno já começa a usar óculos, né? Então, assim, tem essas características e a gente tem que entender porque quantas vezes a mãe, por não entender que o filho é desse jeito ou a filha, saia, tem que abraçar seu coleguinha, tem que beijar a vizinha, tem que beijar a tia, não sei quem.
e ele não gosta desse contato. Tem que ter um espaço para essa pessoa. E muitos gestores não conhecem em relação a isso. Eu estou falando eu estou falando no momento só sobre um tipo de caráter. Sim. Então, assim, e você, meu amigo, vai ter essa pessoa na sua empresa, você vai ter essa pessoa em casa, pode ser seu filho, e você não está sabendo como lidar com essa criança, você não está sabendo como lidar com esse adolescente que adora ficar no quarto, que adora mexer em tecnologia, mas é extremamente inteligente, mas ele não tem interação social, ele não gosta. Isso é um tipo de caráter. E a gente precisa começar a conhecer os 5 traços de caráter para a gente começar a ter uma gestão melhor, a ter uma mentalidade de sucesso melhor nas nossas empresas, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Quantos homens, quantas mulheres são casados, mas não entende, não conhece a esposa que tem e não conhece o marido que tem. Tem esposa que ela adora falar, né? Já tem homens que ela casar, por exemplo, com uma pessoa que não gosta de falar, que não gosta de beijar muito, ela já vai dizer assim, tem alguma coisa errada. Então, assim, não tá casando as coisas. Tu tá entendendo? Então, Sim. assim, isso tudo também leva a gente a uma mentalidade de sucesso. Total. Porque eu tô entendendo quem é você tá entendendo quem sou eu entendo quem sou eu sei o que você pensa de mim, o que eu penso de você não é real. E muitas vezes a gente pensa um do outro e o próprio empresário, ele tá querendo um funcionário tal, ele tá achando que é daquele jeito, mas é uma impressão que é dele, né? Então, assim, ele conhece o funcionário a um ponto com essa visão em relação às emoções, em relação ao próprio corpo, não sabe. E aí, o que é que você me diz em relação a tudo isso? Você, cara, que já vem uma certa... Sim. Tempo, treinamento e tudo, como é que a gente pode... Você tá vendo como a gente pode mudar o mundo Total. Um entendendo o outro? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E gestão das emoções. Eu me apresentei aqui, eu trabalho com gestão de pessoas. Eu estava num treinamento, você falando aí, eu lembrei, de gestão de perfil comportamental, justamente para entender como que cada pessoa ela se movimenta dentro da empresa. E olha que interessante, como que os empresários hoje eles estão perdidos nessa questão de... Perdendo dinheiro, de contratar a pessoa certa. Aí eu estava num treinamento, aí uma vendedora, olha, ela é vendedora, uma empresa que não vende, ela não lucra. Ela não vai para frente. Fadada ao fracasso. Então, eu estava dando esse treinamento, e aí a pessoa, ela simplesmente chegou para mim e falou assim, e agora, o que você fala para a pessoa que não gosta de gente? Porque eu não gosto de gente. Olha isso. Eu não gosto de gente. E ela tem o direito dela. Ela tem o direito dela. É o caráter dela. Ela falou assim, eu não gosto de gente. Eu prefiro animal. Eu não suporto falar com pessoas. Aí... Se botar ela como vendedora. Aí, e ela é vendedora. Ela era vendedora da empresa. Você tá perdendo dinheiro, empresário. Aí Meu Deus. Eu olhei pro gestor. E diz assim... Fiz assim. Aí, né, dei uma... Ela me fez uma pergunta, não vou falar aqui no ar que eu falei por questão de ética, mas trouxe uma resposta para ela, o porquê dela se comportar daquela forma, e quando eu falei aquilo para ela, quando eu trouxe aquele feedback, aquela leitura que eu fiz daquela situação, ela caiu em lágrimas. Lágrimas e lágrimas. Porque é uma dor para ela. Porque era uma dor para ela, ela vinha de um contexto onde ela foi abandonada pelo pai, foi abandonada pela mãe, morava de favor na casa dos outros. Ou seja, todas as pessoas que ela gostava, todas as pessoas que eram importantes para ela abandonaram ela. E então, ela ainda num trabalho que ela só estava ali para ganhar o dinheiro, porque ela não gosta do trabalho. Ela não gosta de gente. Se ela não gosta, ela também não produz. Ela não produz. E aí os resultados dela não estavam bens, não estava prosperando do jeito que teria que prosperar. Aí eu trouxe um feedback, ela chorou muito, tá? A equipe inteira se compadeceu do que estava acontecendo com ela. O gestor também não sabia. Aquilo ali trouxe uma clareza para ele. Eu trouxe algumas PPS para ele, algumas perguntas para ela e trouxe clareza sobre o emocional dela. E quando o gestor passou a ter a clareza do emocional e começou a entender, ele começou a tirar o melhor daquela moça.
E tem. E tem como tirar o melhor de cada Todos pessoa. nós. Eu posso extrair o meu melhor, você pode Com dar o seu certeza. melhor naquilo que você faz. Por isso que entender de pessoas, entender de gestão emocional, de sentimentos é uma habilidade valiosa. Eu tenho uma frase que eu sempre estou falando, é assim: quem não conhece de pessoas não sabe fazer gestão. Total. Precisa conhecer o ser humano, conhecer a si próprio e conhecer o outro para fazer gestão. Porque assim, quando você entende e conhece como é que o outro funciona, pode ter certeza que você vai colocar ele no lugar certo e ele vai te trazer grandes resultados. Ele vai ser amado, vai estar feliz de estar fazendo aquilo que ele ama, que ele gosta. E quando a gente ama e a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho. Não é trabalho. Não é trabalho. Não é trabalho. Total. É uma coisa boa. Perfeito. É uma Perfeito, coisa cara. boa. Então você entende como que gestão emocional É tudo. é importante pro crescimento, pro desenvolvimento? Não tem como construir uma mental. Ó, escuta, você que tá Gestão acompanhando. de pessoa fazer igual a propaganda é agro, meu amor. Você meu amigo. quer hoje performar melhor? Você quer mudar seus resultados? Faça gestão das suas emoções. Ah, mas eu não consigo sozinho. É claro que ninguém consegue sozinho, cara. Isso. É loucura. A construção da minha mentalidade, ela veio porque eu tive a humildade de buscar ajuda de profissionais. Sabia que não sabia. Eu não sabia e eu procurei quem sabia. Eu tenho isso comigo. Eu sempre que não sei alguma coisa, eu procuro quem sabe. É humildade, né? A gente Eu precisa. procuro quem sabe. É. Tá? Atualmente, eu preciso aumentar em 10 vezes mais as vendas da minha empresa. Eu preciso aumentar as vendas da minha empresa. Eu tô vendendo bem, mas eu quero aumentar o faturamento da empresa, naturalmente o meu lucro, e eu quero vender mais. Quem é o cara das vendas hoje? Com quem eu posso aprender sobre vendas? Exato. Eu estou agora em alguns treinamentos de vendas. Por quê? Porque eu quero aprender o que eu não sei. Porque o resultado que eu tenho, ele é fruto do que eu sei. E o resultado que eu não tenho é fruto daquilo que eu ainda não sei. Não sabe. Eu não sei. E eu preciso aprender. E como diz assim, está pronto, você só precisa saber para usufruir. E aí você que fala assim, eu não sei fazer gestão das minhas emoções. Procure Exato. alguém que pode fazer isso. Com certeza. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure um coach, Isso. procure alguém que entende. Eu além de Master Coach, eu também atendo pessoas que têm problemas de gestão emocional. Eu ajudo pessoas com essa questão. Então, se eu não sei de algo, eu tenho que procurar quem sabe. Com certeza. E essa humildade, cara, também faz parte da construção de uma mentalidade de sucesso. Sempre. Essa humildade abre portas. Total. Porque assim, como é que você vai sair de um plano para poder ir para outro? Como é que você vai sair do plano A para ir para o plano B? Tendo a consciência e procurando ajuda. Aí você vai conseguir. Os grandes líderes hoje, eu tenho certeza que eles têm mentores. Eles têm um coach, eles têm alguém que está orientando eles a chegar nessa alta performance. Então, assim, se você tem uma mentalidade de sucesso, você tem que entender que você também precisa de ajuda e que você precisa buscar essa autotransformação, esse autoentendimento de quem é você, do que você precisa. Pois é, Valmer, o nosso podcast aqui tá massa, eu ficaria aqui a tarde inteira só a gente conversando sobre isso, mas eu queria dizer para você assim, você tem algo a mais que queira acrescentar, que queira contribuir para que as pessoas possam ter essa mentalidade de sucesso? Cara, tem muita coisa, né? Muita, né? Tem muita coisa. Eu falei pouco ainda do que eu planejei para trazer para cá, mas assim, uma das coisas importantes que eu acredito também é a construção da mentalidade de sucesso é liberdade financeira. Você precisa ter a sua liberdade financeira. É o sonho, né? Precisa ter a liberdade financeira. Só que para você construir uma liberdade financeira, é muito importante você ter a crença certa. Você jamais vai construir a sua liberdade, a tão sonhada liberdade financeira, se você não tiver a crença certa. É preciso entender que dinheiro não é ruim. Sempre. Dinheiro é uma coisa boa. Exatamente. Tá? Dinheiro é uma coisa boa. Você precisa entender que dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Ter dinheiro é uma coisa boa. Você pode ter dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo.
Ajudar e ser ajudado. Claro, você tem que acabar com essa ideia de que dinheiro não traz felicidade. Eu falei pra você que dinheiro não traz felicidade. Isso. A felicidade não vem do tanto de dinheiro que você tem. Não A vem de felicidade nada é a do que você essência. tem. É. Felicidade é a essência, ela vem de dentro de você. Agora, o dinheiro é importante. A gente vive num mundo em que sem dinheiro não tem poesia. E tudo é troca, né? Tudo é meu uma amigo? troca. Tudo é uma troca. Tudo é uma Se troca. você quer um carro, o que é que você dá em troca? Se você quer uma vida financeira melhor, o que é que você está dando em troca? Napoleão Hill sempre fala isso. Diz assim, você quer escrever um livro, o que é que você dá em troca? Tem que ter aqueles dias, aqueles momentos que você vai ter que sentar, vai ter que digitar, você vai ter que raciocinar. Você tem que dar algo em troca. Tudo é, sabe o quê? É indo e vindo. Claro. É fluxo. Fluxo. A vida é fluxo. Tudo é fluxo. Se a gente não der e receber, tá errado. Quando até a questão de conhecimento mesmo, quando alguém ou qualquer ajuda, só eu ajudo, só eu tenho um conhecimento, tem algo errado. Porque não deixa de ter escassez aí. Porque Sim. se você for analisar, porque só tem um tá dando e o outro não tem nada que possa dar em troca? Tem, sempre tem. Todo mundo tem algo para dar em troca. E as pessoas precisam entender isso, que a vida é cíclica e que a vida é fluxo. Imagine o seu coração, toda a circulação sanguínea, se a gente fechar uma parte para o sangue não passar, só deixar outras partes, aquele local, poderia ser o braço, a perna, qualquer outra parte onde o sangue não está indo, você está impedindo o fluxo, ele vai morrer. Então, é fluxo, a gente tem que deixar a vida fluir. É como você falou do perdão, né? Deixa ir. Deixa aí. Deixa ir. E a prosperidade é isso, cara. A prosperidade é natural. A prosperidade não é algo sobrenatural, é natural. Você nasceu para prosperar, o ser humano nasceu para prosperar. Com certeza. Nasceu para ter abundância. Uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária. Você nasceu para isso. É natural. Você, agora, quando você está na sua essência, está com a sua identidade estabelecida, você está com as crenças certas, você está se conectando com as pessoas certas, a prosperidade ela vem, o dinheiro vem. Claro. Então, o dinheiro é importante. Você precisa construir a sua liberdade financeira. E para você construir liberdade financeira, anota aí, crença certa. Crença certa, tá? Crença certa, abandone o medo. E se por algum motivo você não conseguir abandonar o medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, começa. Começa, faz o primeiro passo. Eu gosto muito de uma frase que eu vou dizer para vocês aqui agora. Coloca o pé na frente que Deus coloca o chão. Eu tenho isso comigo. Coloca o pé na frente que Deus coloca o chão. Dá o primeiro passo, que depois as coisas vão se encaixando. Eu resumo em 2 palavras: fé e ação. Maravilha. Pois é, meu amigo, foi uma satisfação fazer esse podcast com você, maravilhoso. Está convidado para a gente fazer outros, só depende de você. Estaremos aqui. Então, e eu tenho certeza que contribuiu demais na vida de várias pessoas aí. E assim, gratidão. Gratidão pela sua presença, pelo conhecimento, pela disposição. Gratidão pelo seu tempo, por tudo que você está ofertando. Então, assim, tudo de bom, que seja cada dia mais abençoado. Amém. Então, obrigado, viva. meu irmão. Tamo junto. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!